Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, que a partir deste momento cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é divulgar notícias de interesses da sociedade, com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como metalúrgicos, advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, entre outros. E a gente enfatiza sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet e, claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio permanece muito forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, e que é idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e, é claro, pelos direitos sociais para toda a população. Esse é o Clique Jornal, é mais do que entrevistado, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O nosso entrevistado de hoje é o Luiz Fabiano Costa. Luiz Fabiano Costa, ele há 22 anos, ele é operário na indústria automobilística brasileira, na General Motors do Brasil, aqui no Vale do Paraíba. E ele vem hoje ao Clique Jornal falar da criação da Associação dos Trabalhadores Lesionados na indústria. Então, esse é a fala do Luiz Fabiano hoje. Sabe por quê que ele vem falar isso aqui? Porque a cada minuto, cerca de 10 trabalhadores sofrem acidente de trabalho aqui no Brasil. A cada 1 minuto, 10 trabalhadores sofrem acidente do trabalho no Brasil. São por volta de 13.500 acidentados por dia, totalizando cerca de 5 milhões de trabalhadores durante um ano todo que sofrem acidentes de trabalho. Esses dados foram levantados aqui pelo Departamento de Jornalismo da Rádio CT, levantados pela Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, que mostra pela primeira vez a extensão da falta de segurança no trabalho aqui no Brasil. Bom, tem o acidente de trabalho, agora tem os trabalhadores lesionados através do acidente, através do LER, através disso tudo, e que continuam trabalhando mesmo lesionados, mesmo acidentados. É por isso que foi criado a ATL, que é a Associação dos Trabalhadores Lesionados na Indústria aqui no Vale do Paraíba. Luiz Fabiano Costa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes aí da rádio. É um prazer enorme estar aqui para estar divulgando a nossa criação aí da nossa Associação dos Trabalhadores Lesionados das Empresas Metalúrgicas do Vale do Paraíba. Agora, o Fabiano, há necessidade da criação da Associação dos Trabalhadores Lesionados, porque as centrais sindicais, os sindicatos metalúrgicos não conseguem suportar tanta gente lesionada? Exatamente isso, Paulo. Infelizmente, está criando uma lacuna, né,
no que diz respeito ao trabalhador lesionado. Está tendo uma carência, né, para esses trabalhadores. Tanto é que 90% dos trabalhadores lesionados da General Motors, todos vão procurar advogados particulares, sendo que o sindicato tem o seu jurídico. Mas, no entanto, a demanda é muito grande devido ao processo produtivo que acaba levando o trabalhador a essas lesões, né? É o Lerdort, né? Na linha de produção, o ritmo alucinado, o trabalho pesado, as máquinas antiquadas, né? Então, isso acaba gerando a lesão nos trabalhadores, e por isso essa demanda tão grande, e por isso a criação da associação, que vai cuidar especificamente do trabalhador lesionado. Olha, mas é aqui só do Vale do Paraíba, não é que vocês vão incorporar, ou é toda a indústria metalúrgica do Brasil? É toda a indústria metalúrgica aqui do Vale do Paraíba. Nós já temos outras associações, por exemplo, nós temos aqui em Sorocaba, Campinas e Limeira, nós temos, cada uma dessas cidades tem a sua associação, né? Tem a sua associação, e nós seremos mais uma associação para estar incorporando nessa luta. Então, quer dizer, no Brasil nós temos mais associações. Olha, a notícia corre daqui para lá, corre de lá para cá, e eu me lembro que no layoff da General Motors, mas lá de São Caetano, que estavam naquela suspensão do contrato temporário de trabalho, foram demitidos foi no ano passado. Havia vários casos de funcionários lesionados e que foram dispensados também. Lá em São Caetano, mas aqui no Vale do Paraíba também houve a mesma coisa. Como equacionar esta situação de quem já foi demitido? Bem, a gente aconselha aqueles que já foram demitidos a estar nos procurando, porque muitas vezes eles são demitidos sem conhecer os seus direitos. E a associação ela está aí justamente para isso, para estar orientando nos direitos desses trabalhadores, orientando juridicamente, médico, dando assistência a médicos. Então, esses trabalhadores que realmente foram demitidos de forma ilegal, porque são trabalhadores que adquiriram Lerdort dentro da empresa. O nome é Lerdort? Isso, Lerdort. Lesão por esforço repetitivo e doença ocupacional relacionada ao trabalho. Né? E, então, esses trabalhadores, eles têm os seus direitos. Então, eles têm, sim, que procurar orientação jurídica para estar dando início a um processo de reintegração. Porque um trabalhador lesionado, ele sendo demitido, ele dificilmente vai conseguir emprego em outra fábrica, justamente por causa da lesão. Ô Shirley, para você ter uma ideia, são 13.556 acidentados por dia aqui no Brasil. É mais de 10 por dia. Esse número, que dá uma média de 13 mil acidentados por dia, é 6 vezes maior que o registrado pelos órgãos oficiais, de acordo com a Previdência Social. Nossa, é muita gente lesionada, né? Então, muito. Aqui eu acho que eles não tomam os devidos cuidados, talvez, né? Eu digo assim, a empresa não coloca uma condição saudável para o funcionário e ele fica ali repetindo aquele trabalho, não tem aquela parada necessária. É o lucro pelo lucro. É, né? O lucro pelo lucro, quanto mais melhor, isso, né? Exatamente isso. É um ritmo alucinante, sem o revezamento, que seria importante, né? Que haja o revezamento. E algumas empresas, elas já adquiriram uma cultura de fazer um exercício, né? Antes de começar o trabalho. Mas as metalúrgicas mesmo, as grandes montadoras, é aquilo que vocês falaram. É o lucro sobre lucro, não querem saber de perder tempo com exercícios laborais. Meu pai trabalhou mais de 20 anos na GM, hoje ele já é falecido. Ele saiu da GM com pressão alta, com diabetes, com um dedo cortado, com coluna toda arrebentada. Então, quer dizer,
tudo é fruto do que aconteceu lá dentro, né? A gente costuma dizer que eu entrei na GM, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Hoje eu tenho ombro operado, hoje eu tenho dor na coluna. Então realmente nesse Quer dizer, sentido. Você tinha uma condição física invejável, até porque é preciso fazer o teste admissional. Isso. Hoje, por exemplo, se você sair da General Motors e fizer um teste admissional em outra categoria, você não passaria. Eu não passaria porque eu tenho um ombro operado, eu tenho limitação com o ombro. Então, com certeza eu seria um reprovado. Agora, o Luiz Fabiano, neste caso, é ATL o nome da entidade que nasce do meio dos trabalhadores da GM. Você é um dos lesionados. A diretoria, ela acampa quantos trabalhadores para a formação desse grupo? Quem é quem na ATL hoje que está se formando aqui no Vale do Paraíba? Bem, nós temos na nossa diretoria hoje, nós temos 12 trabalhadores, né? Da GM, da Volkswagen e da Embraer. Né? Então, Embraer, GM e a Volks de Taubaté. E a Volks de Taubaté estão compondo a diretoria com a gente. A diretoria executiva e o conselho fiscal. Né? Então, são 12. São 12 nesse total. Executiva e conselho fiscal. Bom, nesse caso, qual vai ser a participação? É uma associação, ela é opcional. Como é que vai agregar essa gente? Porque a primeira coisa é colocar um corpo clínico, um corpo jurídico e uma recepção para poder cuidar disso. Como é que vai ser o organograma da ATL que está nascendo hoje? Então, no dia 13 de maio, que vai ser a nossa assembleia, lá nós já estaremos fazendo a avaliação dos trabalhadores para a associação. Né? Estará lá o nosso jurídico para estar dando todas as orientações. Né? Nós já temos um espaço físico, vai ser no centro da cidade, em frente à Praça do Sapo. Então, no coração da cidade, né? Para lá a gente poder estar atendendo as demandas que nos serão enviadas, e assim a gente pretende estar cada vez mais crescendo e trazendo associados para a nossa associação. Conforme você vai crescendo, você vai criando núcleos nas cidades, que a gente vai ser necessário. Eu espero que a associação ela cresça bastante, que ela atinja os 39 municípios da nossa região, né? E a gente possa estar criando núcleos de base nas outras cidades para estar atendendo à altura a todos os trabalhadores lesionados na nossa região. Luiz Fabiano, agora, essa formação sem aderir a nenhuma central sindical, não é difícil isso? Não seria mais fácil aderir a uma central sindical? Não veria o apoio, por exemplo, o papel, o espaço físico, a tinta da impressora? Como fazer isso? Bem, nós já temos, como eu disse, nós já temos outras associações, né? E no estatuto dessas associações, assim como na nossa, né? Realmente veda essa questão de parceria com centrais ou partido político. Porque a gente quer a autonomia das nossas ações. Nós queremos autonomia. As centrais, elas são ligadas geralmente a algumas bandeiras, né? Então nós não queremos nos apegar à bandeira de ninguém. A nossa bandeira é única e exclusivamente atender às necessidades do trabalhador lesionado, que hoje, infelizmente, ele é muito desassistido, né? Infelizmente, ele não tem a assessoria necessária para estar correndo atrás dos seus direitos. Hoje, na GM, o trabalhador lesionado, ele se lesiona, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Eu encontrei com um colega aí faz um ano, e ele não sabia que ele tinha direito. Eu falei, não, pega os seus exames, ele não sabia que tinha direito.
pega seus exames e corre atrás, tem o jurídico, tudo, e não sabia. E, no entanto, ele era um sócio do sindicato e não tem essa orientação. É um congresso de entidades que darão apoio à ATL. Na verdade, quem vai sustentar quem sustenta as associações é o associado. O associado. Então, associado. A gente vai procurar saber qual é o número desses associados que poderão agregar a ATL no próximo intervalo com o Luiz Fabiano Costa, ele que é... você é o presidente ou na ATL vai ser... uma espécie de cooperativa. Cooperativa ou delegado? Não, eu sou o presidente, né? Presidente. Então tem presidente, vice-presidente, isso. Vamos falar da diretoria, então, no próximo bloco, aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo, o Luiz Fabiano, presidente da ATL, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Luiz Fabiano Costa, ele é o atual presidente da recém-criada ATL Vale, que é a Associação dos Trabalhadores Lesionados na Indústria Metalúrgica aqui no Vale do Paraíba. E está falando exatamente sobre os lesionados. E por falar em lesionados, a gente fala dessa pesquisa do IBGE que revela o descaso com a segurança no trabalho e a gravidade da situação também. Porque a cada 10 minutos, cerca de 10 trabalhadores sofrem acidente de trabalho aqui no Brasil. São 13.556 acidentados a cada dia, totalizando cerca de 5 milhões de trabalhadores em um ano. É muita gente acidentada por falta de IPI, por falta de, às vezes, talvez até cuidado pessoal também, mas a falta da política de segurança no trabalho, não é, o Luiz Fabiano? Exatamente isso. É muita gente. E uma das objetivos da associação é exatamente esse. A gente está fiscalizando o local de trabalho e cobrando políticas a fim de que elimine as condições inseguras propiciadas pelas empresas, né? Qual a associação, o que é que vocês esperam que a ATL, qual o reconhecimento jurídico ela terá por parte da indústria metalúrgica? A associação ela é sim uma instituição legal, né? Uhum. Juridicamente legal, e nós temos por direito
poder participar de negociações entre empresa e sindicato no que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador e do trabalhador lesionado. Ela já nasce na mesa de negociação? Isso, já podemos reivindicar, né? Isso por direito, reivindicar uma cadeira na mesa de negociações. Assim como nós também podemos fiscalizar o próprio INSS, né? Nós podemos... juridicamente, ela nasce revestida dessa capacidade e desse poder de fiscalização. Exatamente. Muito bom. Olha, agora é estressante. Como é que é? Você falou que você entrou na General Motors sem nada e hoje você tem um ombro deslocado, uma perna... dor na coluna. A mão, dor na mão. Quer dizer, chega a ter o trabalhador da indústria metalúrgica, ele pode ter o problema de estar lesionado, de não poder pegar o filho no braço, porque uma criança, um bebê ele pode não segurar nos braços? Sim. Nós temos histórias na General Motors, já acompanhei história de companheiros ali, que eles perdem a movimentação do pescoço devido a problemas na coluna. Ele não pode, ele tem que andar igual um robô, né? Então você imagina um trabalhador chegando numa idade mais avançada, né? A dificuldade que vai ser para a vida desse trabalhador. Um outro colega, ele estava trabalhando, o INSS liberou ele para voltar ao trabalho, ele tem uma morfina agregada no corpo para aliviar as dores. Ele trabalha desse jeito. A trabalhar? O INSS liberou, ele tem que voltar a trabalhar, que se não voltar a trabalhar, né, aí fica difícil. Agora, Luiz Fabiano, e mentalmente, aí o físico a gente vê que realmente é insuportável. E a cabeça desse trabalhador, o estresse, tem uma modificação do estigmatismo da pessoa? Quem era muito alegre passa a ser uma pessoa triste, quem gostava muito de brincadeira não pode nem ouvir falar uma brincadeira do time de futebol. Como é que é mentalmente? O estresse é tão grande, né? Porque quando você se lesiona dentro de uma empresa, você já é taxado de braço curto, tá ali o vagabundo, isso e aquilo, essas historinhas que você ouve, né? É o tipo de um bullying no chão de fábrica. Um bullying no chão de fábrica. O braço estresse, curto? Braço curto, né? É o que não faz nada? O braço curto é que não alcança. Não alcança a fazer nada, né? Então, o nível de estresse é tão grande, como, por exemplo, nós estamos vivendo aí essa discussão de layoff ou não layoff, demissão ou não demissão. No layoff passado, o nível de estresse é tão grande do trabalhador, né? Tanto do lesionado como do não lesionado, o nível de estresse é tão grande. Nessa discussão do layoff passado, 2 companheiros nossos chegaram a se matar, a se suicidar. Suicidaram-se? Isso, um lá em Taubaté e o outro aqui em São José. O de Taubaté, ele se suicidou dentro do quarto. E o daqui de São José, ele acabou pulando. Foi no Vale Sul ali, né? Em frente ao Vale Sul. Isso. Pulou da ponte. Daquela passarela. Pulou da passarela. Na rodovia Presidente Dutra. Exatamente. Para você ver o nível de estresse que chega. Aquele suicídio foi por conta do estresse, medo da demissão? Medo da demissão. Ele estava no layoff. Ele estava, inclusive, no layoff. Ele estava de layoff. E aí fala, olha, o pessoal do layoff será desligado, serão desligado e tal. O desespero foi grande que... Olha, eu quero até me solidarizar com os metalúrgicos aqui do Vale do Paraíba, até porque locutor de rádio é uma das profissões mais estressantes que existe, tanto quanto. Você está com um programa no rádio, você tem o convidado, você tem a pessoa para você mandar alô e simplesmente quando você chega para cumprir o seu trabalho, olha, você... está desligado, não vai ter mais o programa. Então, o locutor de rádio é uma das profissões mais estressantes. Houve uma pesquisa de um site americano, inclusive, que mede o nível de estresse e as demandas físicas
as demandas psicológicas de diferentes carreiras, mostrou que a locução, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é uma das mais estressantes. Eu vou até trazer para vocês aqui da ATL Vale a matéria do Henrique Carmo, para você, eu acho que até para você se basear juntamente com os metalúrgicos e para a gente se solidarizar com os metalúrgicos lesionados, em especial você que passa por esse estresse. Inclusive, Paulinho, lá nós temos um colega ex-locutor, né? Ele trabalhou na Piratininga, trabalhou em outras rádios aqui. É o de Jacareí? Ele sumiu, ele é o... Como é que é o nome? É o Paulo, eu não sei, eu não me recordo o nome dele agora. Saber mas ele está trabalhando com a gente lá. Isso, é um cara da tapeçaria. Inclusive tem o melhor Stereovale na Band, ele trabalhou tudo nessas rádios. É o melhor plantão esportivo que existiu. Aquele sumiu. Ele tá trabalhando com a gente lá na General Motors. Eu me lembro, aliás, eu passo todo dia na frente do cemitério para ver se eu vejo o nome dele lá. Ele sumiu, então tá vivo, pelo menos é uma boa notícia que você acabou de trazer, mas a gente vai saber já. Olha, Henrique Carmo, nos ajude aqui para falar do estresse dos locutores. Henrique Carmo. Profissionais do rádio, TV e jornalista estão entre as piores profissões para 2017. O dado é de uma pesquisa sobre o mercado de trabalho norte-americano, que faz uma previsão da evolução do mercado para este ano. De acordo com um site americano especializado em empregos, a pior profissão é a de repórter de jornal. A expectativa de crescimento para esse setor, em 2017, é de menos 8%. Em segundo lugar está o locutor de rádio e em terceiro está a profissão de lenhador. No Brasil, a última pesquisa realizada neste sentido apontou o motorista de ônibus como a pior profissão do país. Jornalista ficou em quarto lugar e foi considerado uma profissão pior que a de policiais, garçons e assistentes sociais. A pesquisa americana mede a possibilidade de estresse e as demandas físicas e psicológicas de cada profissão. Já entre as profissões mais promissoras, figura em primeiro lugar a função de estatístico, que tem expectativa de crescimento de 34% em 2017. Segue a lista das melhores profissões as funções de gerente de serviços médicos, analista de pesquisas de operações, analista de segurança e cientista de dados. De Brasília, Henrique Carmo. Muito obrigado, Henrique Carmo, com essa informação relevante. Agora, nós estamos em quarto lugar. Agora, não citou em momento nenhum a questão do metalúrgico, porque com todo o estresse, eu acho que o metalúrgico deve estar até antes de primeiro lugar, porque uma questão aí é que o metalúrgico está se suicidando, né? Então, porque nós estamos numa empresa, assim como na rádio também, nós estamos numa empresa onde de repente você chega para trabalhar, você trabalha até, chega às 6 horas para começar o seu trabalho, quando dá 2 horas, te chamam lá e falam, você está demitido. Né? Então espera você trabalhar o dia inteiro, aí chama, usa a sua força de trabalho até o último momento, depois fala, você está demitido. Né? Como aconteceu no layoff passado, às vésperas dos Dias dos Pais, os trabalhadores receberam aquele infeliz telegrama demitindo os companheiros na véspera do Dia dos Pais. Foi, quer dizer, é um presente que as empresas dão, é um sistema capitalista. É um sistema capitalista. Sistema capitalista, infelizmente, é um sistema assim, não tem coração. Não tem coração, né? Ô, Luiz Fabiano, bom, agora é pegar essa associação, ATL Vale, Associação dos Trabalhadores Lesionados do Vale do Paraíba, e fazer valer. Juridicamente, então, a ATL ela está revestida do poder de fiscalização e do poder de ação também. De ação, de cobrar, né? De cobrar as atitudes, né? Para que se resolvam os problemas levantados pelos trabalhadores da associação. Bom, nesse momento a ATL já ganhou publicidade. Bom, eu gostaria até, antes da gente ir para o próximo bloco, falar sobre essa questão da diretoria. Luiz Fabiano, 22 anos de General Motors. O vice-presidente, quem é?
O vice-presidente é o Carlos Roberto, também trabalhador da GM. Já está lá há seus uns 20 anos também. Né? Aí nós temos também o trabalhador lá da Vux, que compõe o Conselho Fiscal. Né? Nós temos também o trabalhador, o Foca, lá da Embraer. Ele também compõe o nosso Conselho Fiscal. Então, a gente está procurando assim, deixar bem heterogêneo, com o máximo de empresas representadas na associação, para que a gente possa, né, tá atingindo o nosso objetivo, que é a questão do lesionado. Bom, então, o Luiz Fabiano, o Foca, quem que é o presidente? O vice? O vice é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto. Nós temos aqui o Eduardo, que também compõe a diretoria. Nós temos aqui o Índio. O Eduardo é da onde, Eduardo? O Eduardo também é da GM. É da GM. É mais trabalhadores da GM, da General Motors aqui. A grande maioria... Até porque o berço se criou ali. Essa ideia é uma ideia que a gente já vem discutindo já há 2 anos. E nasceu dentro da GM, né? E a gente ficou sabendo da associação que existe lá em Sorocaba. Nós acabamos indo fazer uma visita até eles para saber como é que funciona, o que pode fazer, o que a associação pode fazer. A gente teve toda essa informação, tivemos acesso à estrutura que eles têm disponível lá para o trabalhador. E a partir daí a gente viu, não é isso mesmo que o trabalhador precisa lá na nossa região. É muito isso que está faltando para o trabalhador. E aí a gente resolveu, né, compor essa diretoria com os colegas. E na sua maioria é trabalhador da GM. Agora, o Luiz Fabiano, pelos números do IBGE, 613 mil trabalhadores ficaram com sequelas ou algum tipo de incapacidade por causa de acidentes de trabalho. Cerca de 1.627.000 trabalhadores teve que deixar as atividades habituais em consequência de acidente. E 284 mil trabalhadores tiveram que ser internados. Vai fazer o que com esses trabalhadores que estão incapacitados de trabalhar, mas e que continuam trabalhando? Dá para você responder daqui a pouco? Sim. No próximo bloco, Luiz Fabiano, presidente da ATL Vale, fala aí o que fazer no campo de trabalho com esses trabalhadores lesionados, mas que continuam trabalhando. Por quê? Qual vai ser o tipo de cobrança daqui para frente? Um breve intervalo e a gente volta já com a ATL Vale, Associação dos Trabalhadores Lesionados na Indústria Metalúrgica aqui no Vale do Paraíba. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR.
Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Luiz Fabiano Costa e os seus companheiros de diretoria, falando da criação da Associação dos Trabalhadores Lesionados na Indústria Metalúrgica aqui do estado de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba. Bom, Luiz Fabiano, nós falamos aqui pelos números do IBGE, são 613 mil trabalhadores com sequelas de algum tipo de incapacidade por causa de acidente, 1.627.000 tiveram que deixar as atividades habituais e 284 mil tiveram que ser internados. Agora, esse 1.627.000 trabalhadores que tiveram que deixar as atividades habituais por conta da lesão ou por causa da LER-DORT, e agora, eles devem continuar trabalhando mesmo com dor? Então, primeiro vamos assim, o que a empresa, se fosse pela vontade das empresas, esses trabalhadores estariam demitidos, estariam no olho da rua. Com sequela e tudo. Com sequela e tudo, né? Eles estariam demitidos. Então, nós da associação, né, nós temos como objetivo de manter esses trabalhadores empregados, né, e trabalhando em serviços compatível à sua lesão. Uhum. Então, é para isso que a gente vai trabalhar também, para que se garanta que esse trabalhador lesionado ele possa exercer, continuar trabalhando, exercendo um serviço compatível à tua lesão. Uhum. Né? E é por isso que a associação também vai disponibilizar cursos, né? Cursos de formação, né? Para que o trabalhador ele possa, depois de lesionado, ele possa ter uma formação e poder exercer uma função na qual ele consiga, sem comprometer ainda mais a tua lesão. Agora, Luiz Fabiano, o cidadão lesionado, o cidadão acidentado, ele vai para a rede pública de medicina, para a rede pública de saúde, para fazer o tratamento? Aquele que não tiver um convênio com a empresa, né? Uhum. Nós, da associação, pretendemos fazer convênios com instituições médicas. Com clínicas particulares. Isso, fazer um convênio para prestar o auxílio médico para esses lesionados que foram... Agora, nesse caso, não é a GM ou a indústria metalúrgica que tem que bancar essa clínica particular? Não, no caso, se o trabalhador tiver o seu convênio, claro que ele vai ser atendido pelo convênio, pelo teu convênio. Né? Uhum. Não é porque ele é lesionado que ele vai estar proibido de, apesar de os convênios médicos dificultar ao máximo o acesso desses trabalhadores lesionados, porque nós sofremos com isso também, viu, Paulinho? Uhum. Nós, infelizmente, o trabalhador hoje lesiona um ombro dentro da empresa. Aí ele vai procurar fazer a correção da sua lesão, a correção cirúrgica, né? E vai procurar o convênio, infelizmente, está usando dessa prática, né, de negar a correção cirúrgica para o trabalhador. Muitos têm que entrar com processo para conseguir ter o acesso ao convênio que ele paga ali durante anos. Então nós temos esse problema também. E é um problema que a associação está de olho, né, e que nós vamos atuar em cima disso. Muito bem. Olha, tem uma informação aqui que é muito interessante até para vocês, que o dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate à Prevenção contra
a Lerdort. Então, todo 28 de fevereiro, até para... dia 28, aqui a informação que eu tenho é 28 deixa eu colocar aqui, 28 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro, Dia Mundial de Combate à Prevenção contra a Lerdort. Lesão por esforço repetitivo, doença osteomusculares relacionada ao trabalho. Essa é uma doença, é um conjunto de síndromes, quadros clínicos, patologias que atacam os nervos, músculos e tendões, está relacionados aos movimentos repetitivos, excesso de peso. Tem muito gordo lá? Não, excesso de peso, de manusear pesos, né? De manusear peso. De então, manusear pesos. Jornadas, sim, a capacidade da pessoa de pegar 30 quilos, eles dão 70 pro cara. Eu fui cipeiro na GM há muitos anos. Tinha trabalhador lá que puxava 500 quilos no braço. Puxava 500 quilos, né? Com aquele rodízio lá. Imagina você a força de arranque que ele tem que ter para começar a mover um peso de 500 quilos. Então, caramba. Tivemos trabalhadores lá que teve lesão no joelho e lesão nos ombros por conta desse esforço físico. Bom, então tá aqui, excesso de peso, jornadas extenuantes, falta de equipamentos adequados nos locais de trabalho, são todos fatores que interferem são determinantes para o aparecimento dessa síndrome. Então é uma síndrome, a Lerdort. Exatamente. Muito bem. Agora, um detalhe muito interessante que eu vejo aqui é que a associação... Bom, agora você já sabe que é 28 de fevereiro, não é abril, hein? A Associação dos Trabalhadores Lesionados de Sorocaba, eles se reuniram com o presidente do TRT da 15ª região na sede do tribunal lá em Campinas, trazendo a notícia de que a Associação dos Trabalhadores Lesionados por Acidente no Trabalho ou por Doença Ocupacional de Sorocaba e região, ela foi recebida pelo desembargador, presidente do TRT, juiz Dr. Lorival Ferreira dos Santos, lá. Vocês terão também, então, essa política de comparecimento a tribunais, de mostrar, antes de mover qualquer ação, de se reunir com desembargadores, com presidente, com juízes do trabalho para mostrar a situação? Sim, exatamente. Inclusive, a nossa associação, ela já está convidada pelo presidente do TRT, né, já está convidada. Inclusive, essa reunião que nós teríamos com o presidente Lorival seria no dia 28 de abril, que foi agora na greve, né? Então, por conta dessa paralisação nacional, né, ele adiou, né? Ele adiou, mas já foi feito o convite. Ele quer conhecer o nosso trabalho, ele quer conhecer a ATL Vale, e nós estamos só aguardando aí a marcação de uma nova data para estar em contato com ele. Agora, e o corpo jurídico da associação, como é que ela vai ser composta? Virá advogados de outros sindicatos, de outras associações, ou vocês irão buscar através de convênio com universidades ou com a própria OAB para poder fazer esse atendimento na ATL Vale? A ATL Vale, ela já nasceu com o seu corpo jurídico. Então nós já temos o nosso jurídico, né? É o mesmo jurídico da Associação de Sorocaba. É, né? O mesmo jurídico? É o mesmo. Eles que nos ajudaram a estruturar toda a nossa associação. Então, é um grande abraço aí ao pessoal lá de Sorocaba, de Campinas, né, de Limeira, que estão nos ajudando, que estão ajudando a gente estar estruturando a associação. Então, o nosso jurídico nós já temos. O trabalhador, assim que precisar, já pode entrar em contato, porque nós já temos um jurídico à disposição do trabalhador.
No sábado, se já quiser contar com o jurídico da nossa TL, já está lá disponível. Muito Inclusive, o jurídico estará na Assembleia no sábado para estar esclarecendo toda e qualquer dúvida do trabalhador lesionado. Bom, então tá aí, já nasce juridicamente funcionando. Que é o principal braço da ATL será o departamento jurídico, que é ele que vai poder tratar da situação do trabalhador lesionado. Isso, além do jurídico, nós também já temos a sinalização de alguns médicos do trabalho já disponibilizando também os seus serviços aqui. Aí, nesse caso, nós estaríamos fazendo um convênio com esses escritórios. Bom, na GM, a sua função lá é o quê? Qual é? Eu sou montador de autos. Você monta qual carro hoje? Hoje eu faço peças para S10 e para Blazer. Você fabrica ou monta? A gente monta. Monta? Que peça que você coloca na Blazer? A coluna da Blazer que a gente você coloca na linha de produção. A coluna da lateral. Na verdade, a gente coloca em dispositivos e o manuseio, né? É por computador? Não. É tudo no manual. É soldado na mão. É tudo no manual, na máquina. Então, as colunas da S10 e a coluna da Blazer, é você que faz? Sou eu que coloco as porquinhas lá, porque eu também sou trabalhador compatível, sou lesionado, então eu tenho uma função compatível lá, na qual eu coloco a peça no dispositivo e o dispositivo solda as porquinhas que vão na coluna desses veículos. Luiz Fabiano, você já viu alguma S10 aí na rua que você fez os apertos e o cidadão, o proprietário, estava todo orgulhoso? Ah, com certeza. Muitos desses carros que estão andando na rua aí passaram pela minha mão. Não tem como você saber qual foi? Não tem. Infelizmente não tem. Tem como deixar uma marquinha ali, alguma coisinha que fala, não, esse foi eu que fiz? Antigamente, quando o funcionário fazia um pedido, né, ele acompanhava a produção do carro todinho, até sair no... Né? Até customizado o carro. Né? Ele acompanhava o processo, né? O dono? O dono. Você comprava e podia acompanhar. Antigamente, isso a GM proporcionava isso aos seus funcionários, né? Porque se ele quisesse, ele podia acompanhar. Quando ele estava na pintura, quando ele estava na funilaria, quando ele estava nos acabamentos finais, ele podia estar acompanhando. Esse é o seu carro, olha como ele está ficando. Muito bem. Luiz Fabiano, olha, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria de duas coisas. Falar sobre o Maio Amarelo, até porque dentro da GM também tem aqueles tratorzinhos que carrega peça, carregadeira, não tem um nome? Rebocador. Rebocador. E tem também o tratorzinho que leva e coloca nas prateleiras. As empilhadeiras. As empilhadeiras. São motoristas e tem acidentes também com esses veículos lá dentro da GM. Acidentes gravíssimos. Então, a gente gostaria de falar sobre isso e voltar também sobre o Maio Amarelo. E um último assunto é saber da reunião da criação, quer dizer, é o registro oficial da criação da ATL Vale, que será aqui em São José dos Campos. Isso, dia 3 de maio nós faremos o registro oficial. A gente fala disso daqui a pouquinho, na volta dos nossos institucionais com o Luiz Fabiano. Agora eu queria registrar o nome dos companheiros que estão te acompanhando aqui, aí do seu lado direito. Aqui o André. É o André. O Eduardo e o Ademir. E o Ademir, que... mais conhecido como Índio. O Índio? Índio, mais conhecido como Índio. O pessoal conhece lá na GM, lá como Índio. Tá com todo o Índio agora, né? Então o Índio e o Eduardo que acompanha o Luiz Fabiano nessa entrevista aqui na Rádio CT. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Bem, senhoras e senhores, cá estamos de volta para o último bloco desta conversa franca com o Luiz Fabiano Costa, presidente da ATL, Associação dos Trabalhadores Lesionados da Indústria Metalúrgica aqui de São José dos Campos, que tem o seu registro oficial neste sábado, dia 13 de maio. Uma notícia aqui do ano passado ainda, o Luiz Fabiano, é que a montadora GM, do ano passado, estuda contratar cerca de 800 trabalhadores para o complexo industrial aqui de São José dos Campos para os próximos dias. O objetivo seria atender a demanda da picape S10, que é montada na cidade, e reforçar outras unidades aqui em São José. O veículo estaria com cerca de 80% da produção voltada para atender o mercado da América Latina, principalmente México e Argentina. Por que eu quis falar para você desta notícia? Porque agora, nesse embate aí entre os sindicatos metalúrgicos e a General Motors, que a Câmara está no meio, você pediu o apoio da Assembleia Legislativa através do deputado Hélio de Shimoto para também compor uma comissão de conversação com a General Motors. O México não está funcionando mais a GM lá para transportar ou exportar para os Estados Unidos. Então, esses 800, ao invés de contratar 800, a General Motors está demitindo funcionários? Isso, ela tem um excedente de 1.600 funcionários. Né? Ela chegou a contratar 200 trabalhadores. E não 800. Não 800. Ela chegou a contratar 200 trabalhadores, trabalhadores aposentados. Ela contratou 200 trabalhadores aposentados, né? Eles estão trabalhando lá com a gente e mais alguns temporários, né? Mas agora ela tá alegando aí que tem um excedente de 1.600 por conta, né? Justamente aí por conta do cancelamento desse pedido do México. Agora, o México faria o quê? Tem uma montadora no México? Na verdade, nós exportava o carro para o México, né? O México fez um contrato de uma compra de milhares de unidades, né?
E nós estávamos trabalhando... Mas quem no México que fez um contrato de compra? É o governo mesmo. O governo mexicano. Isso. Mas depois, para a questão do muro lá, do presidente americano, que não vai comprar mais, por que não compraram? Porque o presidente... O Donald Trump, ele cancelou uma série de contratos com o México. Inclusive, ele fez uma retaliação, na verdade, àquele país. E o México, em contrapartida, também fez a sua retaliação aos Estados Unidos. Não vou comprar mais produtos oriundos que a General do Motors, país. Ela é americana. Ela é americana. Então, para estar retaliando, né? Porque, na verdade, o que o México quis fazer é com que os empresários americanos, com esse prejuízo, a gente teve um prejuízo, né? Com esse prejuízo, os empresários americanos vão cobrar... do presidente americano uma solução. Vai cobrar do presidente uma solução. Porque não dá para ficar tendo prejuízo por conta de atitudes radicais que o Donald Trump está demonstrando. Quer dizer, e com isso quem pagou o pato foi exatamente o trabalhador de São José. Olha para você ver, né? Como a política ela né, é global mesmo, né? O que acontece lá reflete aqui. Bom, acidentes dentro da General Motors com empilhadeira, com rebocão e daí esses trabalhadores sofrem acidentes e muda de função ou não? Quando a gente tem aquele acidente grave, né, que acaba porque você sofreu um acidente de um veículo industrial, o veículo industrial ele é puro aço, puro ferro. Então o impacto, se você for atropelado por um veículo desse, o estrago é grande. O estrago é muito grande. Inclusive nós tivemos um acidente no ano que eu era cipeiro, com um trabalhador que foi atropelado pela empilhadeira. Ele quebrou o fêmur. Né? Então o impacto é muito grande. E é preciso, né, fazer reuniões de segurança específicas para esses operadores, né, de rebocador e de empilhadeira, porque eles têm uma verdadeira arma na mão. Inclusive para ele, né? Porque se uma empilhadeira tomba, se ele não tiver bem orientado... É fatal. Ele acaba sendo esmagado pelo próprio veículo. Bom, então aproveitando essa sua informação... o Maio Amarelo é por um trânsito melhor. A iniciativa que o acidente de trânsito ele acontece em qualquer setor, tanto dentro da indústria quanto no trânsito nas ruas das grandes cidades e das pequenas também. E o Maio Amarelo é uma iniciativa que serve para abrir os olhos de todo mundo sobre a importância de debater e pensar o trânsito. E o Vitor Abreu, ele nos traz esta informação sobre o Maio Amarelo para poder ajudar exatamente na conclusão do debate aqui com o Luiz Fabiano Costa. Vitor Abreu, é você. Começou junto com o mês a campanha Maio Amarelo. A iniciativa, adotada em diferentes países, serve para abrir os olhos de motoristas, pedestres, ciclistas e demais sobre a importância de debater e pensar o trânsito. A ação dura o mês inteiro e no Brasil conta com o apoio de diferentes parceiros da iniciativa privada e pública. Pelas vias e estradas do país, fiscalização e conscientização de condutores vão ser reforçadas com o trabalho dos Detrans e polícias militares de cada estado e da PRF. O coordenador de educação do Departamento Nacional de Trânsito, Francisco Garonci, defende a iniciativa. O Maio Amarelo, ele não é só uma campanha, ele não é só um conjunto de propagandas a respeito de segurança no trânsito. Ele é um movimento. Nós queremos fazer com que a sociedade pense sobre a importância da segurança no trânsito. Ou seja, a segurança para o trânsito, ela é para toda a sociedade. Garonci explica que a ideia é sensibilizar cada cidadão. Nós não podemos continuar convivendo com esta realidade e não nos espantarmos com ela. Mas as pessoas já não se escandalizam mais quando diariamente sabemos que mais de 100 pessoas morrem no país vítimas do trânsito. E isso, infelizmente, acaba sendo tratado com uma certa naturalidade. O Maio Amarelo é para isso. É para fazer com que as pessoas
não tratem com indiferença as mortes que acontecem no trânsito e que elas reflitam o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade. Para ficar por dentro da campanha e ter mais informações, acesse www.maioamarelo.com. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, Vitor, muito obrigado aí então pela sua participação aí, nos ajudou bastante. Fabiano, então já está tudo ok com a ATL Vale, que é a Associação dos Trabalhadores Lesionados do Vale, da Indústria Metalúrgica no Vale do Paraíba. Neste sábado, o que é que acontece? Bem, eu faço um convite aqui a todos os trabalhadores, lesionados ou não, para estar comparecendo neste sábado, às 10 horas, na Avenida das Rosas, no SAMA, lá do Jardim Motorama, para estar acompanhando a Assembleia e efetivamente legalizar a nossa associação. Bom, então, neste sábado, 10 da manhã, na quadra da SAMA, que é a Sociedade Amigos do Jardim Motorama. Exatamente. Fica entre a Pedro Frige e a Avenida das Rosas. Exatamente. Fica ao lado da igrejinha de São Francisco. Ao lado da igrejinha de São Francisco ali. Em frente àquele restaurante famoso que tem lá. Tem o Gatinha. Gatinha Manhosa. Gatinha lá. O Fabiano, então, quem é que estará lá? Toda a diretoria? Toda a diretoria, o corpo jurídico da associação. Médico? Nós convidamos os médicos também para estarem presentes. E também toda a diretoria, e as associações de Sorocaba, Campinas e Limeira estarão presentes também. Agora, e onde encontrar a ATL a partir de agora? Que ela já existe e amanhã terá, nesse sábado terá o registro. Aonde encontrar? Nas redes sociais, um telefone, no Google, onde encontrar a Associação dos Trabalhadores ATL Vale? Por enquanto, ainda nós não temos o espaço físico para estar colocando aqui, mas nós temos o Face, que é ATL Vale. Já existe, então, pelo Vale. Isso, no Face, nós já temos a nossa página, né? Então o trabalhador pode estar entrando em contato com a gente lá, e eu também deixo o meu telefone aqui, né? Qual é? À disposição. É 99721 2871. 99721 2871. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. 99721 2871. Luiz Fabiano, a você, o Eduardo, o Índio que acompanha também, inclusive com uma sonora e audiovisual, eu quero agradecer a sua presença, boa sorte a todos os trabalhadores e essa entidade que vem exatamente para auxiliar o trabalhador metalúrgico aqui do Vale do Paraíba. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e reforço aí o convite para todos os trabalhadores estar aparecendo lá. Muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço e boa tarde, boa noite e boa sorte também. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.